No Divã do Gicovati. Está no ar, no Divã do Gicovati. Sempre começo falando de alguma coisa relacionada com e-mails que eu recebo e que sejam sínteses importantes de assuntos relevantes. Então hoje eu gostaria de falar sobre que passos são úteis para que as pessoas consigam avançar no processo de amadurecimento emocional. E a primeira coisa para que se consiga avançar nisso é a consciência. O indivíduo tem que ter plena consciência, primeiro, da sua imaturidade. Quais são as características dessa imaturidade? E segundo, também muita consciência de onde quer chegar, ou seja, de quais são os ingredientes da maturidade emocional que sejam o que são tratados como mais relevantes ou como mais importantes para a pessoa. Tem que saber que o processo é lento, que amadurecer não é ler um livro de 50 páginas e bater um flash e as coisas acontecerem rapidamente. Não é assim. É um processo todo que tem que haver um certo entendimento por que houve a imaturidade emocional, que quase sempre se caracteriza por baixa tolerância à frustração, uma certa covardia para enfrentar situações novas e desafios, uma certa dificuldade para controlar e conter a agressividade e outras emoções e impulsos, ou seja, são as pessoas mais imaturas emocionalmente são aquelas que têm mau controle sobre a sua emotividade. A razão é mais fraca do que as emoções e, portanto, o indivíduo com facilidade fica sujeito às suas emoções, né? Isto é preciso, por exemplo, para avançar também, uma enorme honestidade intelectual. Não adianta continuar com o dedo acusativo, né? Sempre que as coisas andam mal, botando culpa em terceiros. É preciso fazer autocrítica, tem que sair da condição de vítima, que o tipo imaturo gosta de se ver sempre como vítima, inclusive vítima de uma história familiar muito desagradável, como se todas as outras pessoas tivessem tido uma história infantil maravilhosa, né? Na realidade, todos temos problemas históricos, todos temos dificuldades e temos que trabalhar para superar essas dificuldades. E este trabalho significa a gente fazer propostas para a gente mesmo, pequenas, modestas e persistentes. Então o indivíduo se propõe, por exemplo, a parar de fugir de frustrações, vai enfrentar a situação de dor e de frustração, vai enfrentar os riscos, não vai mais fugir, por exemplo, de um exame que intimida, mesmo que passe mal, que sofra, que morra de medo, não vai fugir de situações de medo, em situações nas quais ela normalmente buscaria um atalho, uma desculpa, alguma coisa para evitar ou para fugir. Cada vez que a gente enfrenta com ou sem bom resultado, a gente cresce. Quando o resultado é bom, é óbvio que a gente fica mais contente. Quando o resultado é ruim, a gente enfrenta a adversidade da frustração. Mas o fato de ter um resultado ruim e o indivíduo não morrer de raiva, porque o resultado foi ruim, e o indivíduo puder aceitar com uma certa docilidade o mau resultado, também é um grande avanço, porque uma das características mais importantes da maturidade emocional é o indivíduo parar, vamos dizer assim, de sofrer raiva por tudo que acontece. O imaturo tem raiva, né? O Freud, que é um indivíduo que tem grandes sacadas, ele tem uma delas que eu acho maravilhosa, que ele diz assim, que a maturidade é quando a gente troca a raiva pela tristeza. Ou seja, parece pessimismo, mas não é não. Tem também uma pitada de pessimismo, não é que ele era um otimista nato. Mas a raiva é uma coisa acusativa, tem sempre um vilão e a gente é a vítima do processo. A tristeza significa, puxa, que pena que a vida é assim, que pena que não deu certo, que pena que as coisas são tão difíceis, que a vida, enfim, não é um parque de diversões. Então, esta posição mais crítica, no geral, e menos vítima, é uma posição extremamente útil, extremamente construtiva e que faz parte do caminho do amadurecimento. Sem pressa, mas a gente pode sempre progredir, fugindo do egoísmo, sem se esbarrar também com a generosidade, porque a generosidade também não é o objetivo final. Bom, boa noite, Dr. Flávio, boa noite à plateia. Mais uma vez uma satisfação ver a plateia aqui no Teatro Eva Hertz lotado
para essa gravação que a gente está fazendo aqui no dia 30 de junho. E a gente já tem a primeira participação da plateia. Eu tenho 60 anos e, bom, e nunca me casei. Então, pela minha idade, eu tive 2 relacionamentos recentes com homens separados. E eu queria dizer uma coisa que o senhor já disse, que uma pessoa contestou, que a primeira queixa do homem separado é a ausência de sexo com a mulher, quer dizer, com a ex-mulher. Que eu estou inteiramente de acordo com o senhor. É a primeira queixa, se não a principal. Então eu queria dizer uma coisa. É muito difícil a gente se relacionar com uma pessoa separada, porque ela tem vários problemas. Problemas de filhos, de casa e de tudo. No meu último relacionamento, então o homem já vinha dizendo que o casamento teria que ser por separação de bens, por causa da idade. Qual era a idade dele? 66. 66. Isso. Então, mas aí... Na ocasião, já foi recente isso? Foi recente. Bom, aí ele, então, tem 2 filhos, e é muito complicado que um filho está no Japão, ele ainda vai voltar, ele não fez colegial ainda, e são vários problemas, né? Então, cada vez que o tempo foi passando, eu estava me sentindo cada vez pior, mal com ele, né? E depois ele sempre pensa primeiro nos filhos, ele diz que precisa aplicar na bolsa para ganhar para os filhos, deixar para os filhos. Eu queria que eu também aplicasse na bolsa, entende? Então, para deixar para os filhos dele também? Para deixar, exatamente. E aí, então, quer dizer... Então, esse indivíduo foi separado, ele se separou porque a mulher o demitiu ou ele que quis separar? Ele quis se separar por causa da ausência de sexo. Por causa da ausência de sexo. Então, e aí... Mas não é grande coisa também, não, né? Porque às vezes a ausência de sexo, eu só quero dizer o seguinte, que às vezes a ausência de sexo é porque os homens também aborrecem bastante as mulheres. Não é sempre porque as mulheres são umas monstras que não têm interesse sexual. Tá, então, então são vários problemas e, inclusive, ele tem essa idade e a casa onde ele está morando não está quitada ainda. E ele não se separou legalmente da primeira mulher. Eu falei, nessas condições eu não quero. Então, está certíssima. Eu acho que você veja que em qualquer época, em qualquer idade, os problemas relacionados com a vida íntima são sempre muito complicados. Evidentemente que os segundos relacionamentos são mais complicados ainda, porque envolvem filhos dos primeiros casamentos, envolvem problemas patrimoniais realmente, pessoas mais velhas já têm uma história patrimonial, e essa coisa de comunhão do patrimônio, nos segundos casamentos é muito difícil mesmo. A separação, ao mesmo tempo, cria um buraco, quer dizer, cria uma lacuna, uma falta de intimidade também. Então, são relacionamentos que só funcionam bem excepcionalmente. Infelizmente, não foi esse o seu caso. Bom, a próxima participação da plateia. Boa noite, seu nome e sua pergunta. Meu nome é Cláudio. Eu tenho 74 anos completos. Estou casado há 52 anos. Tenho 4 filhos e 8 netos. Acontece que há 8 meses desta data, eu estou tendo um problema com a esposa, primeira e única, e está com mal de Alzheimer. Acontece que nesses 8 meses eu estou virando um trapo na mão dela e de suas pessoas conhecidas. Está virando um trapo por quê? Porque ela está muito agressiva? Muito agressiva. E o médico não está dando solução para isso? A solução é prolatória, né? Não tem uma solução prática, não há uma solução a curto e médio prazo, aquilo é só paliativo. E, no entanto, a gente faz o possível. Qual é a idade dela? A idade dela é 69 anos. Sim. Então, veja bem, Alzheimer é uma doença crônica, senil, que cria um tipo de demência, às vezes com prejuízo básico da memória, às vezes com outros distúrbios de comportamento, como é o caso de reações ou respostas mais agressivas e mais violentas, né? A conduta é sempre paliativa, não tem solução para isso, é uma doença degenerativa cerebral. Mas que a solução existe, mas o paliativo existe no sentido de dopar
a pessoa até o ponto dela se acalmar. Isso existe. Quer dizer, se não está sendo eficaz a medicação até aqui, eu sugiro insistentemente que voltem ao médico e que ele aumente a dose. Se ela se recusar a tomar, o que também não é fora do comum, tem que insistir para que isso aconteça, nem que seja internando, nem que seja através da coação, porque ninguém tem que pagar por um mal, nem ela, porque na verdade a pessoa está fora de si, e fora de si tem que ser tratado com todo o respeito, mas também de uma forma que respeite o direito dos outros cidadãos. E vamos à próxima pergunta da plateia aqui no Teatro Eva Hertz, no Conjunto Nacional de São Paulo. Boa noite, seu nome e sua pergunta. Boa noite, meu nome é Débora, eu tenho 34 anos e a minha pergunta é sobre rejeição. Recentemente namorava um rapaz de 43 anos, morava sozinho, independente, né, vamos dizer assim. Solteiro? Solteiro, isso. Tem vários relacionamentos, né? Eu acho que os namoros duram mais tempo, 1 mês. Mais tempo, 1 mês? 43 anos? 43 então, anos. Se as contas aí, tem namoro com chuchu, né? E eu consegui... E não é um passado muito brilhante também. Né? É verdade. E eu consegui a façanha de namorar com esse rapaz por 3 meses. E assim, o interessante é que ele começou extremamente romântico e nós tínhamos conversas, papos filosóficos que começavam às 7 horas da manhã e terminavam às 5 da tarde. E quando era mais ou menos umas 6h30, ele falava, vamos parar de falar e vamos namorar um pouco, né? Então foi uma experiência muito interessante. Só que chegou uma altura que ele falou assim, acho que a gente tem que ser amigo, né? E aí eu disse para ele, né? Eu olhei bem no fundo dos olhos dele e falei assim, olha, desculpa, mas eu preciso abraçar, beijar, preciso de sexo, né? Preciso de tudo que uma pessoa normal precisa. Então, infelizmente, não dá pra gente continuar. E agora ele está extremamente revoltado comigo porque eu sou egoísta, mimada e carente. Então, a questão é essa, né? Por mais que eu saiba, por mais que eu tenha a exata noção de que tudo que ele falou não é verdade, de que eu, sim, procuro uma pessoa para que eu possa trocar, para que a gente possa sair, andar de mão dada, essas coisas todas boas do namoro, ele acha que eu estou sendo egoísta de não ter mais um relacionamento utilitário nessa questão de ouvir. E mesmo assim ele consegue ainda meio que manipular e deixar essa sensação de rejeição. Então, na realidade, eu penso que sempre que a gente ouve a palavra egoísta, como alguém que está nos chamando assim, o mais provável é que egoísta é aquele que está nos chamando de egoísta. Ou seja, aquela pessoa que, porque você não está satisfazendo a vontade dele, né, então está incomodado porque você não está fazendo o capricho dele. Ou seja, o egoísta é todo indivíduo que não faz o capricho dele, que é o egoísta de verdade. Então, o egoísta é um indivíduo engraçado. Ele tem sempre a palavra egoísta na ponta da língua. Ele sabe que isso aí mexe com os brios das pessoas que não são egoístas, né? Então, eles chamam de egoísta, você fica com medo de ser egoísta, vai lá e faz o que ele quer, né? Então, é uma jogadinha. Mimado egoísta é ele, e que quer as coisas do jeito dele. Agora, um indivíduo sedutor, pelo jeito, né? Porque para ter esse currículo e continuar ainda interessando a moças inteligentes como você, provavelmente deve ser muito charmoso. Mas, além de muito charmoso, provavelmente também não quer nada com nada. Quer dizer, um indivíduo nessa faixa etária e com esse comportamento, naturalmente, se você entrou imaginando que ia finalmente conseguir conquistar, seduzir e levá-lo para o altar, você aí se estrepou, porque esse tipo de personagem não é transportável para esse tipo de local. Bom, doutor, o Sérgio, ele está acompanhando a gravação aqui no auditório, ele escreveu o seguinte: doutor Gicovati, sou muito ansioso. Todos os dias pela manhã, ao acordar, eu me sinto aflito, por mais simples que seja meu dia. Chego a tremer. Aí lá pelas 11 da manhã eu me acalmo. Qual sugestão o senhor teria para me dar para que eu me acalme e não sofra tanto, principalmente no período da manhã? Então, essa ansiedade matinal tem muitas causas. Precisaria ter um pouco mais de informações, porque às vezes faz parte de um quadro depressivo. Porque é o pior período de manhã cedo. Quer dizer, a queda durante o sono, parece que a produção de serotonina cai
e o indivíduo acorda mal, né? Mais ansioso e mais tenso. Às vezes o indivíduo chama de ansiedade, mas é um tipo de ansiedade sem objetivo definido, sem objeto definido, que se chama de ansiedade generalizada, ansiedade assim por tudo ou em geral, e que é um tipo de equivalente depressivo. Essas coisas que acontecem mais de manhã cedo e que melhoram com o passar do dia, têm tendência a ser relacionadas com o metabolismo da serotonina. A conduta nesses casos é medicamentosa, né? Quer dizer, o indivíduo buscar um médico, de preferência um especialista, quer dizer, um psiquiatra, e tentar fazer o uso de medicação antidepressiva. Isso eu estou considerando no genérico, porque se o indivíduo, por exemplo, for do tipo que bebe muito e bebe muito na véspera, também pode acordar desse jeito por causa de um certo já dependência química do álcool. Outra vez, vale a pena buscar a ajuda do médico. Mas então, aí nesse caso é só quando bebe na véspera ou essa questão de se sentir assim pela manhã, que para quem bebe é permanente? É que em geral o tipo que tem essa relação com o álcool bebe todo dia. Então, todo dia bebeu na véspera, né? Se o indivíduo não bebe com regularidade, não tem isso por causa do álcool. Mas em depressão, ou nesse tipo de depressão mais ansiosa, que se chama ansiedade generalizada, muitas vezes o período pior é de manhã cedo, com o passar do dia melhora mesmo, e a conduta é esta, medicação antidepressiva. Se tiver a ver com bebida alcoólica, evidentemente tem a ver com supressão do álcool também, o que também exige a presença de um especialista. Ou seja, a busca de um psiquiatra aqui ia muito bem para este moço. Bom, a próxima participação da plateia. Tenho 40 anos. 13 anos atrás, eu trabalhava no Rio de Janeiro, era funcionário público. Passei uma fase de estresse e aí eu me desequilibrei psicologicamente, mentalmente. Eu tive que ser internado, contido várias vezes no hospital da corporação que eu trabalhava. E depois desses 13 anos... Qual era a corporação que você trabalhava? Bombeiros. Depois de 13 anos ser internado em vários lugares, tanto no Rio como em São Paulo, minha família toda mora aqui. Eles iam me buscar, ou ficava lá internado lá, nos intervalos, tomando Aldol, tomando Ampliquetil, esses remédios que não condiziam com o meu quadro. Que não? Condiziam com o meu quadro. Não condiziam com o quadro? Porque eles, quando me aposentaram compulsoriamente, eles disseram que eu tinha esquizofrenia paranoide. Sim. Só que Aldol não é aconselhável para esse tipo de doença. Também para mim fazia muito mal. Moral da história: depois desses 13 anos, minha irmã conseguiu aqui no HC, no IPQ, uma vaga para mim no ambulatório não, no hospital. Fiquei 5 meses internado e saí de lá com o diagnóstico de esquizódia afetiva. E o remédio que eles me passaram é que eu estou tomando nesses 2 anos e meio, e de lá para cá nunca mais eu tive nenhuma recaída, nunca mais fui internado, nunca mais precisei ficar amarrado. E qual é o remédio? Depakote, carbolítio, estelazine, Puran e Cinetol. É um coquetel que eu tomo 2 vezes por dia. E o que eu quero saber do senhor é que se eu conseguir comprovar que o meu diagnóstico não é esquizofrenia paranoide, e sim bipolaridade tipo 1, eu posso entrar na justiça. Eu não sei. Isso realmente é um problema de medicina legal que eu não saberia responder. Também é preciso ver muito bem esse diagnóstico, né? O remédio que você toma, esses remédios que você toma, tem a ver com bipolar tipo 1 mesmo, são os estabilizadores de humor aí, Depakote, carbolítio, mas tem estelazine, que é um remédio parecido, é primo do Ampliquetil, quer dizer, um remédio que tem a ver também com um quadro que pode ser de furor ou de agressividade descontrolada, etc. Quer dizer, você se deu bem com essa medicação, sorte sua, mas eu não acho que quem fez
o diagnóstico e tentou os tratamentos anteriores, possa ser processado. Eu, pessoalmente, não tenho muita simpatia pela ideia de processo, porque parece que os médicos erram por má fé ou por má vontade, o que não acho que seja verdadeiro, né? Errar faz parte do jogo e do risco da profissão, né? É difícil imaginar um médico que erre com intenção, entendeu? E sem intenção, o indivíduo não pode estar passível de julgamento, porque só não erra quem não faz, né? Quem está trabalhando, quem está em atividade, tem sempre o risco de se equivocar. Não estou defendendo ninguém, nem sendo corporativo com os médicos, mas eu acho o seguinte: só mesmo naqueles casos em que o indivíduo age de má fé é que cabe processo. E eu não creio que seja esse o caso que tenha acontecido com você. São doenças difíceis de diagnosticar, às vezes são fases diferentes da vida e da idade sua, né? E acho que essas crises muito agressivas ou descontroladas que você teve há 13 anos atrás podiam muito bem passar por uma doença do tipo esquizofrênico, também pela faixa de idade e pelo tipo de reação violenta. Então, mesmo se houve erro, não acho que houve erro intencional, não adianta processar. A gente tem mais uma participação. Boa noite, o seu nome e sua pergunta. Meu nome é Maíra, eu tenho 26 anos e gostaria que você comentasse sobre um determinado assunto que até foi tocado aqui. Qual seria o futuro dessas mulheres independentes e inteligentes que têm históricos de namoros curtos por conta de não encontrarem um parceiro compatível? Pergunto, pois elas são geralmente consideradas volúveis, promíscuas pela sociedade e muitas vezes se sentem culpadas. Como é que você se coloca diante disso? Eu namoro há 3 anos, estou numa boa, já saí dessa fase, mas antes já passei por isso. Quantos anos você tem agora mesmo? 26. Você já passou por essa fase? Claro. E está namorando há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Então, eu acho que existe ainda, em certos grupos de moços, e de moças também, né, uns tantos preconceitos contra as meninas que são mais, vamos dizer assim, despreocupadas com o número de parceiros que elas tiveram ou têm durante a fase de início da vida adulta. Quer dizer, qualquer namorico, elas aceitam de ter intimidade física também com seus namoros passageiros, etc. Tem umas outras moças que preferem só ter intimidade sexual com parceiros mais estáveis, depois de alguns meses de namoro. Eu, pessoalmente, acho que tem que ser uma coisa na base do foro íntimo. Eu não quero julgar e nem definir pontos de vista. O que eu acho, sem dúvida nenhuma, é que é sempre um absurdo você fazer uma avaliação moral das pessoas pelo seu histórico sexual, né? Ou seja, o caráter das pessoas não se mede pelo número de parceiros sexuais, nem pela vida sexual que a pessoa leva, né? Uma pessoa que realmente consegue ter essa leveza, né, enquanto não aparece alguém que interessa para valer, e que consegue ter essa intimidade física sem se machucar, sem se doer, sem ficar apegada demais a moços indevidos, sem correr atrás desses moços, sem ficar nervosa se o moço não ligar no dia seguinte. Enfim, todas essas coisas que costumam deixar as mulheres totalmente desorganizadas psiquicamente, né? As que conseguem fazer isso na boa, tanto melhor para elas, não é? Agora, não são todas, então cada um tem que conhecer muito bem a si mesmo, saber se dá conta de ter esta vida mais descompromissada até que surja uma relação afetiva para valer. Enquanto o indivíduo não tem um relacionamento afetivo, ele é livre. E sendo livre, ele faz da sua vida exatamente o que quer. Desde nada até ter quantas relações ou parceiros sexuais quiser. Julgamentos são feitos pela sociedade segundo normas. Então é assim. Às vezes, até hoje, tenho pacientes que me perguntam coisas assim, né? Quantas vezes tem que sair com um rapaz antes de poder ter relações sexuais com ele, né? Isso é uma bobagem, não é? Porque não é assim, 3 vezes ela não vale nada, 6 vezes ela é ótima, entendeu? Não é, isso não é assim que se avalia o caráter das pessoas, né? Ao contrário, existe uma série de normas muito tolas a respeito deste assunto. Eu acho que cada um faz como se sente confortável, desde que não haja vítima, não existe crime, né? O crime ou
vamos dizer, alguma coisa que possa estar sujeita a julgamento, tem que ter alguém que seja prejudicado. Se a própria pessoa faz uso desse mesmo e tem intimidades consentidas com outros parceiros, isso aqui é fora o íntimo das pessoas. Bom, doutor Flávio, tem um homem de 69 anos, ele está acompanhando aqui a gravação, ele não quis se identificar, e diz o seguinte: fui casado por 32 anos e em 87, ou seja, 22 anos, conheci uma mulher e nos apaixonamos, ela também era casada na época. Mantivemos uma relação paralela até 92, enfim, depois de um tempo eles foram morar juntos, nós fomos morar juntos. Ela tinha uma filha e eu 3 filhos. Vivemos momentos maravilhosos durante aproximadamente 20 anos. Mas, lamentavelmente, em 2006, eu comecei a desconfiar dela sobre o comportamento e descobri que ela estava tendo um caso com outra pessoa e, pressionada, decidiu pedir a separação porque queria liberdade para conhecer e sair outros homens. Eu saí do apartamento dela e desde aquela data eu tenho passado por maus momentos emocionais. Não sinto a mínima vontade de me relacionar com outras mulheres. Qual o caminho que eu devo tomar? Então, é muito difícil de falar, porque as pessoas ficam mesmo magoadas, especialmente se é uma história de amor mais consistente, mais séria, né? Uma decepção muito grande quando essa pessoa, vamos dizer assim, nos desaponta e tem um comportamento absolutamente inesperado. Depois de 20 anos, a senhora já era casada antes, quer dizer, não é nenhuma criança. Não está na hora de ter tanta curiosidade para conhecer outros homens, não é? Deve ter outros problemas embutidos aí que estão, vamos dizer assim, que trouxeram esse comportamento da parte dela. Eu fico muito triste de perceber isso, porque histórias de amor que viveram momentos maravilhosos, no máximo que pode acontecer num outro relacionamento seriam momentos igualmente maravilhosos. Não tem nada mais maravilhoso do que o maravilhoso, não tem dois disso, né? Tem algumas pessoas que parece que têm às vezes ações destrutivas, sabotam circunstâncias e momentos que poderiam ser vividos de outra maneira. É uma possibilidade. A outra é que ela tenha se aborrecido com alguma coisa que este vamos dizer, o ouvinte não manifestou, não deixou claro. Outra possibilidade é que ele se apaixonou e viveu momentos maravilhosos com ela, mas que ela talvez não fosse portadora das características de personalidade e do caráter que ele imaginou que ela fosse. E, portanto, foi uma história mais unilateral em termos de sentimentos da parte dele. Que tenha ficado decepcionado e sem gosto e sem coragem para novas histórias nesse momento da vida com 69 anos é mais do que aceitável e razoável, né? Não há muito o que fazer. O indivíduo consegue ultrapassar a dor, e essa é uma dor que pode demorar mais um tempo ainda para o indivíduo se recompor e se aprumar, ou então, se ele não conseguir se aprumar, provavelmente vai ter a sua história sentimental mais ou menos encerrada nesse ponto. É uma pena, porque parece ser uma pessoa, vamos dizer assim, de muito bonitos sentimentos. Então deveria ainda, talvez, arriscar mais uma vez. Mas talvez tenha que esperar primeiro essa ferida cicatrizar um pouquinho melhor. Bom, a próxima participação feminina aqui na plateia do Teatro Barretos. Boa noite, seu nome e sua pergunta. Boa noite, meu nome é Clotilde, tenho 54 anos, estou aposentada. E é sobre essa ansiedade matinal que eu tenho tido e estou entendendo ela como uma falta assim, de atividade. Tipo assim, levanto de manhã, eu teria que ter um objetivo, porque eu sempre trabalhei. Aposentada há quanto tempo? 5 anos. Qual era o trabalho seu antes? Eu trabalhava em área de recursos humanos. Então, eu estou entendendo que seja essa falta de atividade. Como é que é a sua história pessoal? Casada, com filhos? Eu sou separada pela 2ª vez. Tem filhos? Não. Então, hoje você vive uma vida que está um pouquinho sem motivação e sem graça, é isso? Sim. Você tem algumas coisas que você tem entusiasmo? Que você gosta eu tenho criado. Eu faço terapia, né? Então tenho me movimentado
Então, estou fazendo patinação artística, que é uma coisa que eu gosto, né? Eu faço atividades físicas, mas acho que eu tenho, assim, ainda está muito vazio. Eu tive uma vida profissional bem movimentada, então eu tenho que preencher minha mente, sei lá, aprender, vou estudar. Você sonhava com a aposentadoria? Você foi obrigada a se aposentar? Ou Não, eu me aposentei. Bom, eu trabalhei na CESP, então foi. A empresa foi privatizada, o momento era oportuno. Mas eu não imaginava que eu ia ficar assim, não. Eu achava que eu ia ter muito mais atividade, ia estar mais envolvida. Então, eu estou tentando agora criar novas O situações. que você achou que ia fazer quando aposentasse? Porque a gente tem muita ilusão, não, né? Primeiro só me divertir, né? Viajar, eu achava assim que eu ia ter mais contato com as pessoas, um contato mais a nível pessoal, porque o profissional, a gente percebe que a hora que aposenta, vamos supor, eu trabalhei 23 anos nessa empresa, então eu achei que tinha construído relacionamentos ali. Aí você sai, quando você vai ver, esvazia. Então, as amizades profissionais ficaram mais nesse campo mesmo. Uma ou outra é que trouxe para o lado pessoal. Dentro da cidade também, todo mundo está sempre muito ocupado, ninguém tem tempo. Outra coisa, as pessoas estão mais voltadas para as famílias. Como eu não construí uma família, então eu não tenho com que me ocupar. Tudo verdade. E, infelizmente, você sabe que, às vezes, essas coisas pedem uma solução radical, porque São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito ruim para a pessoa se aposentar, né? Especialmente se não tem a família. Quase sempre, em alguns lugares do mundo, as pessoas, quando se aposentam, vão para algum local onde vão reunir, de alguma maneira, locais que reúnem pessoas em situação parecida, com a mesma condição, né? Nos Estados Unidos é comum que os aposentados se mudem para a Flórida, por exemplo, ou para o sul em geral, por causa, primeiro, da temperatura, segundo, porque os preços são mais baixos, mas também porque vão encontrar outras pessoas em condição parecida, né? No Brasil, a maior parte das pessoas não faz isso, porque imagina sempre que aqui vão ter que se afastar dos seus parentes, filhos, netos, essas coisas todas, que os brasileiros são muito mais apegados aos parentes do que os americanos são. E então aqui não mudam por causa disso. Mas no seu caso, você não tem os filhos e os netos, e portanto você poderia perfeitamente escolher algum lugar compatível com a sua atual condição, como um lugar talvez muito mais agradável para viver, né? Do que São Paulo. São Paulo é uma cidade de trabalho, é uma cidade que não tem pontos naturais de encontro para pessoas que estejam com a vida mais mansa. Não é uma cidade boa de andar a pé, não é uma cidade boa de andar de bicicleta, não é uma cidade boa para pessoas com menos atividade, né? Então pense, talvez, na possibilidade de rever o local, já que você está assim, livre, né? Quem sabe você possa imaginar algum lugar melhor para morar do que esse daqui, porque aqui realmente, para fazer amizade durante o dia e durante a semana, está todo mundo trabalhando. Quem não está trabalhando, ou está cuidando de, se for mais velho e for mulher, está cuidando de neto, ou seja, trabalhando também, né? Ou seja, aqui é lugar de trabalho. Para quem quer uma outra vida, talvez fosse melhor mudar para algum lugar mais aconchegante e que acolha melhor a pessoa em situação parecida com a sua. Bom, mais uma participação aqui da plateia. Boa noite. Sua pergunta, por favor. Boa noite, Jucovati. Meu nome é Fernando. Minha pergunta, assim, não é de nível pessoal igual a maioria aqui que acabou perguntando. Eu escolhi um assunto mais genérico, assim, para perguntar, que está sendo discutido bastante na mídia. Gostaria que o senhor comentasse a exposição de crianças em meios de comunicação, como vem ocorrendo ultimamente, algumas emissoras, quais são os impactos disso para uma criança, e eu acho prejudicial, né? Então, mas essa é a cultura que nós vivemos, não é? Hoje você sabe que mais grave até do que isso só é o que a gente acompanha e vê o tempo todo nos jornais,
e que existem spa para meninas de 8, 9, 10 anos. Meninas de 8, 9, 10 anos vão aos cabeleireiros, fazem tratamentos de beleza, cuidam dos cabelos como se fossem adultas. Existe já há vários anos uma tendência à erotização precoce das meninas, não é? Há vários anos as meninas imitam roupas de mulheres adultas e mais puxadas para a vulgaridade, inclusive, né? Isso começou com alguns outros programas de televisão, né? Já há uns 15 anos atrás ou mais, e realmente não é nada que eu pessoalmente simpatize, né? Eu acho que criança podia ser tratado como criança, esperar um pouquinho mais para começar a se meter com esses procedimentos de mulheres adultas. Não é nem lá no início da adolescência, eu acho legal. Mas hoje, meninas com 10, 12 anos de idade, fazendo tratamentos de beleza, limpeza de pele, em breve botox, né? E querendo se embelezar, fazendo as unhas, arrumando o cabelo, eu acho tudo isso o fim da picada. Não é? Acho um abuso de dinheiro, inclusive. Acho que as crianças são chamadas a vir acompanhar suas mães em procedimentos desse tipo, imitando comportamentos duvidosos até para as mães, né? Então, esse é o mundo em que nós temos vivido, que não é no qual eu estou muito contente de estar inserido. Eu, por mim, prefiro ficar um pouquinho à margem desses exageros. Bom, doutor, a Patrícia, ela está aqui acompanhando a gravação na plateia. Ela diz o seguinte: eu não penso em ter filhos e, diante dos seus comentários, o senhor entende que a vida de uma pessoa que não tem filhos fica vazia? Mas não mesmo, né? Tá cheio de gente que tem filho e também tem vida vazia, né? Depende do filho, depende do que acontece com o passar dos anos. Os filhos crescem, vão embora. Se a pessoa estabelece uma relação de dependência excessiva com os filhos, sobra um vazio terrível. Existe, inclusive, na linguagem coloquial, o que eles chamam de ninho vazio, que é justamente, não é o ninho que está vazio, é a mulher desocupada e não raramente evoluindo, inclusive, numa direção do uso excessivo de álcool, consumo grande de álcool, especialmente no fim da tarde, porque o dia termina e a pessoa não tem ninguém mais para esperar chegar em casa, para dar bronca, para reclamar de nada. Quer dizer, há problemas com os filhos quando crescem. Então, hoje, o momento é um momento peculiar e difícil para se pensar em ter filhos, porque realmente o filho hoje é mais trabalhoso do que era antigamente, né? Os filhos antigamente cresciam na rua. Eles eram educados os pequenos pelos irmãos ou primos mais velhos. A família era um negócio mais gregário, uma coisa mais enturmada. Primo era coisa séria e eles se ajudavam reciprocamente. Vizinhos se ajudavam as crianças não tinham tantas atividades fora, não tinha que ficar transportando para lá e para cá. As crianças não iam como vão hoje para a escola com 1 ano e meio de idade, iam com 6 anos já direto para o pré-primário ou direto até para o primário, né? Então, é caro, é trabalhoso, e o resultado depende cada vez menos da família, porque muitos fatores externos interferem nos filhos. Então, televisão, cultura, escola, outras crianças, adolescentes depois, tudo isso interfere e muito, de maneira que a família conta menos do que contava e provavelmente as pessoas podem ter bastante decepção e ter bastante vazio, mesmo tendo vários filhos, né? E tem gente que tem uma sensação de completude com a sua vida pessoal, mesmo quando não tem filho nenhum. Bom, doutor, um ouvinte que não quis se identificar, ele nos escreveu o seguinte: doutor Gicovati, eu tenho 37 anos, sou casado, mas levo uma vida sexual de adolescente. Isso me traz muitos problemas há vários anos. Meu ímpeto sexual é tamanho que chego a perder de 4 a 5 horas diárias pesquisando materiais pornográficos na internet. Quando minha mulher e meus filhos não estão em casa, eu passo a maior parte do tempo me masturbando. Faço isso também no trabalho, trancado no banheiro em pleno horário comercial. Só consigo parar quando atinjo o orgasmo, que sempre é seguido por uma sensação de vergonha. Eu não enfrento problemas sexuais no meu casamento, porém eu sei que, se não fosse pela questão financeira, eu seria capaz de procurar prostitutas frequentemente.
Ninguém sabe desse meu problema. Esses hábitos estão atrapalhando a minha vida. Eu poderia me aperfeiçoar profissionalmente, aproveitar melhor o meu tempo, mas ao invés disso passo boa parte do dia pensando apenas em sexo. O que eu faço? Há tratamento para isso? Então, eu gostaria, eu inclusive selecionei esse e-mail intencionalmente, porque as jovens, principalmente os moços, têm uma ideia de que quanto mais sexo, quanto mais estímulo, quanto mais erotizado o indivíduo, melhor. Não é? Este problema que esse rapaz enfrenta é parecido com aquilo que no passado também se chamava de ninfomania, quer dizer, mulheres que têm uma sexualidade exaltada desde meninas, 5, 6, 7 anos de idade, ficam se tocando e se estimulando na região vaginal o tempo todo, perdem toda a concentração, dispersão, pouca capacidade para estudar, pouca capacidade para aprender e levam uma vida praticamente voltada para a questão da sexualidade, que, a rigor, é um tema interessante, mas não pode ser tudo isso. Não é? Há outras coisas no mundo e outras atividades que podem ser interessantes. As pessoas hoje vivem um mundo, ou vivemos um mundo em que a ideia é quanto mais melhor para tudo, quanto mais melhor para tudo, inclusive para as coisas sexuais, e este rapaz mostra claramente que não é verdade isso, ou seja, um indivíduo que fica com esse tipo de obsessão, com essa sensação de excitação permanente, que gasta 4, 5, 6 horas por dia envolvido com o assunto sexual, sofre uma ansiedade, uma sensação de plenamente insaciável, quer dizer, permanentemente insaciável, ou seja, nada disto é prazeroso. Isso é mais dor do que prazer, pode ter um ou outro momento de prazer, mas muito mais felizes são aquelas pessoas que têm um desejo menor e que se saciam com mais facilidade. Ou seja, a ideia de quanto mais desejo, melhor, é uma ideia equivocada. Quanto mais equilibrado e temperado é o modo de ser e de viver de cada pessoa, isto sim é que é o mais razoável e o mais consistente e o mais adequado. Medicações podem ajudar. Eu acho que existem alguns remédios, por exemplo, os antidepressivos, que têm como efeito colateral a diminuição da libido. E muitas pessoas que já tomaram antidepressivo por razões de depressão, ou de pânico, ou de ansiedade, sabem disso, diminui o desejo. Então, neste caso, a indicação do antidepressivo não seria para este fim, mas em benefício justamente do efeito colateral, ou seja, diminuir o desejo para o indivíduo ter a serenidade que ele merece, já que tem uma vida familiar legal, uma boa esposa e que podia estar perfeitamente contente e realizado na sua vida e, evidentemente, gastando esse tempo e energia se aprimorando mesmo do ponto de vista profissional. O Divã do Gikovats teve produção de Diego Matoso, Giovana Fraga, Tiago Catelani e Camila Plaça. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Walter Tadeu Vieira, Roberto Padilha, Paulo Estevão e Osmar Guerreiro. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gikovati.